do Supremo Tribunal Federal, né, de constitucionalidade e desejabilidade das cotas no Brasil, né, para o ensino superior, né, por enquanto. Né. Então, esse mapa que vocês estão vendo aqui na frente é o mapa das ações afirmativas no Brasil e foi organizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa, e é um mapa das ações afirmativas no ensino superior público, né, nos institutos federais, estaduais e nas universidades, e das ações afirmativas nessas áreas. Bom, o título dessa palestra é provocativo, é Cotas para Negros na Educação Profissional e Tecnológica após Supremo Tribunal Federal. Eu vou recordar algumas palavras que iluminam um pouco alguns temas importantes dessa palestra, que é uma do Elie Wiesel, que diz que o carrasco mata sempre duas vezes, a segunda pelo silêncio. Então, é o silêncio que se tem sobre a questão racial no Brasil, étnico-racial, e que leva a toda essa discussão, inclusive essa ação de inconstitucionalidade. Outra é com relação à nossa postura. Se nós vemos coisas erradas ou crueldades, as quais temos o poder de evitar e nada fazemos, nós somos coniventes, diz a romancista Anna Sewell no romance Black Beauty. Tem uma música dos Titãs muito interessante, Miséria, que diz que miséria é miséria em qualquer canto. As riquezas são diferentes. As riquezas são diferentes no Brasil para negros e brancos. Isso eu vou esclarecer ao longo da discussão. Bom, inicialmente nós estamos vivendo um novo momento histórico no Brasil das ações afirmativas. De uma forma geral, né, o Supremo decidiu a constitucionalidade das cotas para negros unanimemente, faz cerca de um mês. E, mais recentemente, as cotas para a escola pública, com ampla maioria. Essa é uma decisão, segundo esse jornalista, é a primeira decisão histórica favorável a negros desde a abolição da escravatura. Essa decisão do Supremo não é somente de constitucionalidade ou legalidade, mas enseja cotas como desejáveis, é uma política desejável para se atingir a igualdade. As cotas também devem preencher os requisitos de serem provisórias, proporcionais e razoáveis. Depois eu vou fazer propaganda do Programa de Ações Afirmativas da UFSC. Mas, inicialmente, a gente tem uma diferença muito grande, por exemplo, com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, desde 78, as cotas são inconstitucionais. Certo? Embora acusem muitos defensores de cotas no Brasil de imitar os Estados Unidos, elas são inconstitucionais há cerca de 34 anos. E são ferramentas mais simples para se atingir metas de igualdade. Né? Então, hoje, nós não podemos nos julgar mais um quintal dos Estados Unidos, onde a gente segue as políticas, né? Mas estamos superando, até no campo jurídico, o complexo de vira-lata. Estamos nos colocando como uma potência mundial emergente, apesar da sua elite conservadora não admitir isso. Esperamos não ser uma potência imperialista, invasora e opressora como os Estados Unidos, Bom, então vamos voltar para o tema da palestra. Ações afirmativas. O que são ações afirmativas? Eu não vou ler tudo isso porque não há tempo. Essa é uma citação do ministro Joaquim Barbosa Gomes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal e também um estudioso da ação afirmativa e o princípio constitucional da igualdade. O que ele coloca em duas linhas é o seguinte: ações afirmativas são políticas voltadas à neutralização dos efeitos de discriminação racial, socioeconômica, étnica, etc. Elas têm um cunho pedagógico e também constroem modelos sociais, transformam culturalmente a sociedade, dando novos modelos sociais. Agora vamos olhar para a ação afirmativa no Brasil como um todo. Se vocês pegarem esse mapa, que não está 100% atualizado, porque a realidade muda mês a mês, vamos falar um pouco da ação afirmativa na educação profissional e tecnológica brasileira. Eu coloco uma pergunta: será que temos um racismo institucional? E vocês vão ver por que dessa pergunta.
Tem muito poucos dados publicados e estudos sobre percentuais de estudante oriundos de escola pública, negros e indígenas na EPT nas suas várias modalidades. Falta estudo sobre as universidades também. E aqui tem um resumo da ação afirmativa nos IFETs, né? Só nos institutos federais, não estou falando ação afirmativa no Rio de Janeiro, com a FATEC, em São Paulo, com a FATEC, etc. Temos cerca de 40 institutos federais. 78% tem ação afirmativa para a escola pública, 11% para negros, principalmente negros de escola pública, 28% para deficientes e 11% para indígenas. Vamos olhar para a ação afirmativa nas universidades públicas, federais e estaduais, que são 98 no Brasil. Bom, isso é praticamente 100, então os números que eu vou apresentar são percentuais também. 61% tem ação afirmativa para a escola pública, bem menos do que nos institutos federais. 40% tem ações afirmativas para negros, quase 4 vezes mais que nos institutos federais. 13% para deficientes, quase a metade. Aí as universidades têm que aprender com os institutos federais. E 36% para as indígenas. E a gente vê quantos institutos federais, então, não têm ação afirmativa para negros e indígenas. E como as universidades não têm, relativamente, ações afirmativas para deficientes. Então, eu vou passar a discutir o que significaria, né, qual é o efeito, né, qual seria a importância de ações afirmativas, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista étnico-racial. Eu não vou falar muito sobre a questão econômica no Brasil, porque é um consenso que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com salários que beiram 4 mil vezes do outro, né? Então, existem discrepâncias salariais notórias, né? Agora, sobre as desigualdades raciais, paira o silêncio que Elie Wiesel falou. Se os negros foram escravizados, discriminados, etc., hoje estão silenciados por trás do mito da democracia racial. Então, aqui eu vou fazer um breve histórico das relações raciais no Brasil, que começam com uma escravidão negra, que trouxe 4,5 milhões de pessoas da África, e, ao fim dela, uma política de branqueamento por achar que o negro era um obstáculo ao desenvolvimento brasileiro, que trouxe 4,5 milhões de europeus para branquear o Brasil. Como reação a essa política de achar que o negro é um obstáculo ao desenvolvimento, surgiu a ideologia da mestiçagem e da democracia racial de Gilberto Freire e outros, dizendo que o mestiço é o adequado ao Brasil e que ele é produto da convivência harmoniosa de raças. Bom, a Unesco, achando que o Brasil seria um modelo de convivência harmoniosa de raças, elaborou um projeto para conhecer o Brasil. E desse projeto participaram Florestan Fernandes, nosso ex-presidente, Fernando Henrique, Ottaviani, sociólogos brasileiros e dos Estados Unidos. Chegou à conclusão que existe racismo no Brasil e não há convivência harmoniosa de raças. Essas desigualdades raciais foram estudadas a partir de 79 por vários teóricos. O movimento negro colocou também uma série de reivindicações e, a partir de 99, surge a proposta de cotas para negros no Brasil como uma espécie de reparação, promoção, né, e valorização da diversidade e do Brasil dentro, né, da universidade, do ensino superior. Essa proposta foi coroada de legalidade e desejabilidade a partir da declaração de constitucionalidade das cotas para negros em 26 de abril deste ano pelo Supremo. Então, muita gente se questiona, não, mas será que os negros não são discriminados porque são pobres, etc., mesmo o Supremo discutindo e valorizando as cotas da UNB, que não são para negros pobres, são para negros de todos os estratos sociais? Bom, essa consultoria de pesquisa, SERES, fez um trabalho para a coordenação de promoção de políticas de igualdade racial da Prefeitura de Florianópolis, e ela, depois eu posso explicar no debate, se alguém quiser fazer, ela mediu a discriminação racial
do ponto de vista de quanto que ela contribui para a diferença de renda entre brancos e negros. Em Santa Catarina, ela contribui com 42,5%. Na região metropolitana de Florianópolis, em 50%. E no Brasil, em 44,6% da diferença salarial entre brancos e negros. Então, é mensurável também a discriminação. Um outro aspecto da discrepância entre brancos e negros no Brasil, que muita gente diz que não existe racismo, é a comparação do Brasil com a África do Sul do Apartheid. Na África do Sul do Apartheid, os negros tinham 2,2% deles com título universitário. E no Brasil, em 95, tinham 2,9%, mais ou menos a mesma coisa. Então, o apartheid sul-africano tinha o mesmo papel que a democracia racial brasileira na dificuldade dos negros ascenderem ao ensino superior. No entanto, se vocês olharem para o ensino médio completo e o ensino fundamental completo, vocês vão ver que a África do Sul, em amarelo, tratava muito melhor os homens negros do que o Brasil da democracia racial, no que se fala de escolaridade, escolarização. Portanto, o Brasil conseguiu, num regime não oficialmente, não legalmente racista, produzir os mesmos efeitos que o apartheid sul-africano produziu na universidade e efeitos mais deletérios para a população negra do que aquele apartheid. Portanto, nós vivemos um apartheid disfarçado, né? A outra questão que a gente está discutindo aqui, ações afirmativas, pode ser em vários níveis. Eu vou focalizar no ensino superior. Esse mapa é do ensino superior. Então, os institutos federais têm uma atuação além do ensino superior. Então, nem estou discutindo essa questão. Vou contextualizar no ensino superior. Esse estudo de Edward Telles, Racismo à Brasileira, mostra